Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Anderson Rodrigues e essa é mais uma Rapidinhas do Pimenta. Hoje vamos com história de música com Marcelo Souza, mas antes peço a todos que se inscrevam em nossos canais no Instagram Chá com Pimenta Podcast e no YouTube Chá com Pimenta Podcast. Assinem nossos canais e fiquem por dentro sempre que sair um episódio novo. Episódio todos os dias no Rapidinhas do Pimenta. Muito obrigado e Marcelo Souza, é com você. Sejam muito bem-vindos, amantes da música. Aqui quem vos fala é Marcelo Souza, um quase arquiteto, um meio músico e um total apaixonado por música. Na edição de hoje de mais uma rapidinha do Chá com Pimenta, nós vamos falar rapidamente sobre a história do ritmo que toda vez que eu digo que ouço, eu tenho que explicar o que é. Sem enrolação, vamos direto pro ponto. O blues. O que é o blues? O blues tem origem nos Estados Unidos, mais precisamente na região do sul do país, no Mississippi. É uma área bem carente. Pensamos às vezes nos Estados Unidos, a gente pensa em prosperidade, felicidade e glórias e dinheiro, mas nem sempre. Naquela região ali é bastante carente. Houveram situações como o furacão Katrina, e que devastou, e foi bem complicado, e até hoje a reconstrução da cidade não foi totalmente aceitável. E, por um acaso, né, é uma região no qual tem uma maioria de pessoas negras e tal. Então, ali foi mais ou menos a origem do blues. Lá atrás, no comecinho, assim, da origem, como pano de fundo, né, tal qual no Brasil, os negros, os africanos foram traficados para lá, nas Américas todas, né? E eles lá trabalhavam em diversas ocupações, entre elas a colheita, a lavoura do algodão, que é bastante característico daquela região ali produzir, né? Então, o blues, logo de cara a gente pode definir essa palavra como é dito, né, uma expressão americana de ser triste, da tristeza, ou até de melancolia. Quando a pessoa fala que se sentiu, I feel kind of blues, ela tá meio triste, né? Então a origem da palavra blues e por que ela é usada dessa forma. Como os escravos das fazendas, né, que acompanhavam lá nas margens do rio Mississippi, no sul dos Estados Unidos, por volta de 1870, mais ou menos, criavam e cantavam melodias, né? E a maioria era lenta, era chorosa, porque eles trabalhavam, né, a ritmo de trabalho escravo, era oprimido, muitas vezes até impedidos de cantarem de forma literal. Então eles murmuravam, era sempre coisa muito lamentosa, né? Tem uma situação até que é uma técnica musical, uma técnica vocal, melhor falando, uma técnica vocal chamada humming, que é quando a gente faz aquele... Eles faziam isso internamente, né? Eles faziam um vocalize interno, né? Porque não podiam cantar, já eram até proibidos de cantar, pra você ter ideia. E todo o trabalho mostrava isso, toda a música, né, o que era composto era nesse universo dessa expressão de um povo discriminado, sofrido. A gente encontra ele bem difundido de certa forma, né? O blues deixou de ser propriamente popular só entre o povo afro-americano, e ele criou, né, uma afirmação do povo e da sua cultura, e um meio de expressão das raízes desse povo. Vocês conseguem ver alguma similaridade com as coisas aqui, né, na nossa terra Brasil. No começo o blues ele representava intrinsecamente a expressão da cultura musical, né, dessa minoria. Então as suas composições por vezes eram calcadas na ironia, em ser agressivo, muitas vezes poético, reflexível. Então assim, retrata bem o modo de vida que esse povo tinha, né?
E o papel, como a música sempre faz, né? Ela visa amenizar o sofrimento, né? Trabalhavas lá naquela situação, viver de forma escrava nunca é satisfatório. E de alguma forma, todo o que a gente é visto hoje, até como de forma moderna, né, da expressão do blues, da cantoria, a gente sempre vai remeter para as origens, né? Então, seja que tornou-se meio que um marco, né? Uma lembrança, um memorial pela toda a sua origem, como esse povo foi escravizado e que se impôs e que hoje, né, tá aí lutando pelos seus direitos, como sempre, mas bem mais fortalecido. No seu desenvolvimento, além das raízes africanas, né, do compasso, né, aquele compasso chamado blues de 12 compassos, aquele esse compasso ele é tribal, né? Ele é muito tribal, ele remete às raízes africanas, mas as europeias, né? Que como os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses e também com muita influência dos franceses, que tentaram por vezes entrar ali para aquela região do sul, onde tem o Baton Rouge, aquelas regiões ali do Illinois. Então ele sofreu, né, mutações, pequenas variações de estilos foram ocorrendo ao longo dos anos, e algumas determinadas por regiões, por diferenças geográficas. E essa é uma parte muito legal, particularmente eu presumo que é uma parte muito legal, trouxe uma variedade incrível dentro do estilo. Então é um estilo que ele tem diversas vertentes dentro dele mesmo, né? Não é mais ou menos como seria, sei lá, o samba e o pagode, mas ainda assim um tá muito ligado um com o outro, depende muito da questão rítmica, né? De uma certa forma é uma vertente, vamos dizer assim. Então seria mais ou menos isso do blues, mas só que é muito mais diverso. Cada região tem o seu expoente, vamos dizer assim, do blues. Ele tem alguns exemplos que são o Delta Blues, que é o blues de raiz mesmo, do Delta do Mississippi, que ele é mais voltado para o acústico, ele tem gaita, ele tem violão, né? Muito referido aí John Lee Hooker, o homem que supostamente vendeu a alma na encruzilhada, até uma história dramatizada em filme aí, anotem para assistir A Encruzilhada ou Crossroads, que contou com a participação do Ralph Macchio, o eterno Karate Kid, e nada mais, nada menos que Steve Vai. Tem uma engraçada aqui no final do filme. Não vou contar não, que vocês vão ter que assistir. Mas assistam, vão se surpreender com tudo que acontece. É uma função entre uma fusão mais ou menos assim do blues acústico do Delta e a introdução da guitarra elétrica no blues, né? Aquela coisa mais elétrica mesmo, mais potente. Tem Buddy Guy, que é o que tem uma vertente nessa pegada, e o Texas Blues, que é o que eu mais gosto, na verdade, que é um blues elétrico, rápido, forte, vigoroso, que tem o seu maior expoente é o Steve Ray Vaughan. Foi um notável guitarrista que infelizmente morreu muito cedo num acidente de helicóptero, acidente o qual quase o Eric Clapton vai junto, porque eles estavam se apresentando juntos e o tempo estava ruim, e acabou que a produção, né, todo o staff do Clapton achou por bem esperar, e ele foi mesmo assim, enfim, o helicóptero caiu. Tem milhares de negros empregados que saíram do sul, né, que quando começou a escassear, vamos dizer assim, a mão de obra, o trabalho naquela região que não é tão desenvolvida quanto a parte do norte, eles migraram, né, para o norte em busca de trabalho. E principalmente grandes centros indústrias como Chicago, Detroit hoje, que é uma cidade meio que falida, né? Vocês lembram do Robocop? Aquela coisa toda do carro, lá era um polo industrial fortíssimo, tipo aqui no Brasil, São Caetano do Sul, o Grande Mar BC, tinha muitas fábricas de carro lá, e hoje é uma cidade que está praticamente abandonada. Enfim, aí desenvolveu-se, né, essa diversificação do Delta, do blues do Delta do Mississippi, que é um blues rural, era mais ou menos como se fosse um sertanejo, vamos dizer assim, aqui. E o blues urbano do norte, aquele blues mais pegado, de rock mesmo, que foi uma das origens do rock, né, ou vertentes que originaram o rock. O blues de Chicago, ele cresceu mais em clubes fechados, bares, né, que é aquele blues elétrico e tal.
E um parênteses nessa história que eu cito é uma das coisas que só a cultura, a arte, o esporte podem, né, proporcionar. Ironicamente, um dos expoentes rítmicos de raiz negra mais direta foi, de certa forma, popularizado por um branco. A união das pessoas, né, que a música promove, né? Esse personagem chama-se Sir Eric Clapton. Um exemplo disso para os mais novos seria o equivalente ao sucesso do Eminem no rap. Um branco no ritmo tradicionalmente como se mais dominado por negros, né? Vamos dizer assim. Entendo que quando eu cito essas questões dadas como raciais, algo que eu particularmente abomino, não há mais de uma raça, somos todos humanos, né? Eu considero como étnicas, né? Tem sim essa diferenciação e tal, mas raça não. Raça nós todos somos iguais. E é exatamente na contramão do que há hoje dessa segregação, dessa busca por dois lados, sabe? Alguém, um certo e o errado, um mais favorecido ou menos favorecido. A música, graças a Deus, ela não liga pra cor, pra credo, pra raça. Ela só no sentimento. E o Eric Clapton, nascido em Birmingham, na Inglaterra, promoveu o blues de uma forma bem maciça, por todo o sucesso que ele obteve ao longo da carreira, né? Tocando as diversas vertentes do ritmo. Você pode pegar toda a discografia do Clapton, que eu tenho. Ela passeia por todos esses ritmos. Ele fez um álbum exclusivo de músicas do John Lee Hooker, são releituras. Tem uma que ele fez com um B.B. King, que é excepcional. Riding with the King, o nome do álbum. Ouçam esse álbum, é obrigatório, porque ele é muito, muito bom. Ele tem todas as suas faixas, cada um das variações que o blues pode ter é excelente. E assim, ele legal, ao longo da carreira ele cantou e tocou tudo isso, e ele até inseriu o blues num contexto mais pop. Tem muita música do Eric Clapton da década de 90 para 2000 que já tem uma balança mais pop, já tem um sintetizador. Ele conta com elementos que não são próprios do blues, né? Eles são mais voltados pro pop. E é engraçado que ele fez ele trouxe essa inovação, né? Ele meio que, os mais puristas podem até não gostar, mas isso ajuda pra caramba, pra você trazer esse ritmo ao público mais geral, né? Muitas vezes, assim, pelo que eu vejo de experiência de vida, pouca gente da minha idade curte esse tipo de som. Eu mesmo, desde uns 20 anos, eu gosto. Então, assim, às vezes é alguma forma de se apresentar para as pessoas, né? E aí o tempo leva cada um ao seu âmago, né? Dar mais ênfase para as raízes de como começou e tudo mais. E bom, pessoal, é um assunto para horas e horas de conversa. Certamente eu deixei de citar algo aqui, mas serve de lição de casa aí. Pesquisem bastante sobre os artistas mais relevantes e o contexto social nos anos em que eles fizeram sucesso, porque isso ajuda muito a entender a música no tempo, sabe? Pra gente ver o rock dos anos 70, 80, 90, 2000. Muitas vezes o que eles cantam ou reproduzem, né, nas suas vestimentas, nas suas atitudes, reflete bastante no contexto da época, né? Se você pegar vamos voltar aqui lá atrás, no Clash, no punk rock, havia uma questão muito grande política, né, da pós-guerra, e as autoridades, aquela questão de transgredir, né, de não se abaixar a cabeça para qualquer autoridade que se apresentava na Alemanha, e vocês sabem bem a história. Então criou-se essa necessidade de tentar pensar mais consigo mesmo e tudo mais, tomar mais rédea do seu pensamento, né, não se deixar levar tanto. Então tudo isso a soma desses fatores reproduz, né, na música, na moda, na arquitetura, enfim. Então, pesquise esses artistas, os que fizeram mais sucessos, né? Ouçam muito Stevie Ray Vaughan, Muddy Waters, que é um dos antigão, Buddy Guy, também muito bom, John Lee Hooker, que é considerado o pai do blues, e o angolano naturalizado brasileiro Nuno Mendes, é excelente, eu recomendo que todos ouçam. B.B. King, lógico, lendário, nunca vai morrer. E o meu favorito, que é o Eric Clapton, para mim um dos caras mais excelentes dentro dessa vertente do blues. Bom, queridos, mais uma vez agradeço a todos pela audiência e pela paciência de ouvir. Desculpem alguma coisa fora de contexto ou fora de lugar que eu tenha posto,
Mas, de qualquer forma, a mensagem central é isso. Corram atrás e procurem saber mais sobre, que é muito bom. Valeu, um abraço, fui!